uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. E eles não querem igualdade, eles querem privilégios. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Olá, galerinha! E aí? Como vocês já viram no videozinho que passou, que antecedeu aqui a minha presença para comentar o que vocês já devem estar sabendo pelo título do nosso vídeo, né? Nosso vídeo hoje é sobre discurso de ódio. E se você viu os discursos de ódio que estavam aqui antes da minha entrada no vídeo e ainda não entendeu o que é discurso de ódio, então essa é uma oportunidade para a gente discutir o que vem a ser isso, discurso de ódio. Antes da gente discutir a ideia de discurso de ódio, vamos pensar juntinhos aqui o que é a ideia de discurso. Discurso é uma fala, é um enunciado de alguém, de algum sujeito para um grupo de pessoas, visando uma solidariedade grupal, tá? Essa palavrinha solidariedade, ela é típica das ciências sociais, sobretudo da sociologia, ciência que emergiu no século XIX, no final do século XIX, e que tem tudo a ver com uma sociedade de massas, uma sociedade na qual prevalece a vida urbana e prevalece um grande número de pessoas nos estados, nos países, nos estados, nação, certo? Então, um discurso, ele é emitido por alguém para um grupo específico, sempre um grupo social específico, né? Então, um discurso de ódio, ele se destina a um grupo específico, né? Normalmente, por isso que é muito fácil, e o discurso de ódio, ele não age somente, tá, gente? Ele não existe, né, somente por via do discurso político, né? Mas o discurso político, ele é, por excelência, um discurso de ódio. Até porque, como nos lembra Humberto Eco, os discursos políticos, normalmente, eles visam a construção de um inimigo inimigo como opositor àquele que está discursando. E, normalmente, quem discursa, quem tem visibilidade pública, são os elementos políticos, essas lideranças políticas, beleza? Então, um discurso de ódio, ele se destina a um grupo para solidificar os discursos, solidificar as ações desse grupo, o que eles defendem, né? As ideias que eles defendem, as ideologias e ações, né, que esses grupos políticos defendem, e também se destinam, tem como alvo atacar inimigos, né? Atacar, e nós vamos ver quem normalmente são esses inimigos, tá? Então deu para entender o que é discurso, deu para entender o que é discurso de ódio, né? Então vamos lá, professor André, é sempre a perguntinha ali polarizada para ficar mais fácil, né? A gente tentar polarizar. Se existe discurso de ódio, existe o contrário disso? Sim, existe o contrário disso, né? É o que eu vou chamar aqui de discurso que gera coesão social, que é o contrário. Esse discurso de coesão social, ele age no seguinte sentido. Vamos imaginar o seguinte, o país está numa guerra, né? Vamos aproveitar o momento aqui, o momento atual, né? Nós estamos numa guerra contra o coronavírus, né? Contra a Covid-19. Então, o que seria o ideal, né? O ideal seria os grupos políticos se unirem e criarem um discurso contra, né, a expansão do vírus. E a gente agir enquanto sociedade no sentido da gente conseguir conter, tá? A expansão do vírus, a expansão do número de mortos, né, que hoje, por exemplo, né, 16 de maio de 2020, esse número já está em 15 mil
pessoas, né? Então o que a gente faria, né? Os grupos políticos se uniriam, né? E criariam, né, um discurso coeso. Então nós teríamos atitudes, ações, tanto governamentais, mas como da sociedade, em prol da resolução da questão da pandemia. E os políticos também, né, eles agiriam como com coesão, né, no sentido de usar recursos públicos para que a gente possa enfrentar da melhor maneira possível, com discurso único, né? Que o nosso discurso seria mais ou menos o seguinte, né? Que a gente evite o maior número de mortes de pessoas possível. Então, você teria um discurso coeso nesse sentido, e todo discurso, como eu sempre falo aqui para vocês, né? Ele gera o quê? Ele gera ação. Né? Então, o discurso não é só palavra, a palavra não é só palavra, né? O verbo gera ação, né? A palavra gera, né, ação sobre o mundo e mudança sobre o mundo. Beleza? Quem dera, né, professor André, que isso fosse possível, né? Num país que está passando por uma pandemia e, infelizmente, né, os setores políticos e, sobretudo, o governo federal, né, ele está discutindo questões políticas e discutindo, literalmente, o sexo dos anjos no momento que urge, né, no momento que a gente deveria estar defendendo vidas. Mas esse vídeo aqui não é uma crítica ao momento atual, é que vocês entendam esse discurso de coesão, que é o contrário do discurso de ódio. Beleza? Outro exemplo que eu vou deixar aqui, que eu vou dar para vocês, é o discurso de Charles Chaplin, tá? No filme, O Grande Ditador. É o discurso final do maravilhoso, né, do emblemático, do histórico grande ditador do Charles Chaplin. Né? Nesse discurso, que é o discurso final do filme, né, do qual Charles Chaplin faz dois personagens quase que gêmeos, mas também opostos, totalmente opostos, né? Ele faz uma figura, né, que está ali caracterizando e caricaterizando também, né? A caricatura e a característica, né? A figura histórica do Hitler, esse filme, ele é de 1942, ele é gravado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que vai acontecer ali? Né? O Chaplin está fazendo um filme que vai ser usado pelos aliados. Quem são os países aliados? Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, que são contrários aos regimes nazifascistas, tá? A Alemanha, a Itália e o Japão. Beleza? Eles vão construir esse filme, né, o Chaplin, né, vai construir esse filme com dinheiro próprio, com dinheiro dele mesmo, para que ele seja também usado pelos soldados, para que eles se motivem, né, para que eles entendam que eles têm que livrar o mundo do nazifascismo, do nazismo, desse regime de extrema direita, desse regime que está provocando um holocausto, uma guerra, um cenário totalmente caótico durante a Segunda Grande Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, o Chaplin vai criar um discurso para que una as pessoas contra o totalitarismo, contra essa praga, né? Contra essas coisas todas. E vai ser um sucesso. Então nós vamos ver esse videozinho agora aqui para vocês. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little.
More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Então, depois de eu ter aberto aqui esse vídeo, né, com discursos medonhos de Jair Bolsonaro, e agora vocês terem visto, né, os discursos que geram solidariedade, que geram coesão social, que são contrários ao discurso de ódio, que é o tema desse nosso vídeo, né, agora nós vamos falar dos discursos de ódio. Tá? Já entendendo que há discursos positivos. Nem todo discurso, gente, então, ele é negativo. Há discursos também positivos. Beleza? Então vamos lá. E como é que funciona esse discurso de ódio? Como nós vimos ali nos discursos que abriram esse vídeo do Jair Bolsonaro, né? Normalmente, os discursos de ódio, eles se destinam a minorias sociais. São pessoas que são perseguidas historicamente pelas sociedades, né? Que são grupos, né? Grupos de pessoas que são perseguidas historicamente pela sociedade. E por quê? Porque essas pessoas, normalmente, né, elas vão contra o que é defendido pela maioria, que é defendida pela maioria enquanto normalidade, enquanto algo normal socialmente, enquanto algo, né, que é aceitado, que é hegemônico em cada sociedade, né? E quais são esses grupos que normalmente, né, são consideradas minorias sociais? Olha, não confundir, tá? Isso é muito importante. Minoria social, tá? Com maioria numérica na sociedade. Por quê? Um desses grupos, né, de pessoas, né, que são consideradas minorias sociais, por exemplo, são as mulheres, mas elas são maioria quantitativa nas sociedades, né? Por exemplo, as mulheres no Brasil, elas são quase 52% da população do Brasil. Tá? Então elas são maioria quantitativa, porém elas são subrepresentadas. O que quer dizer isso, professor André? Elas não estão na política, você não tem lá no Congresso, né? Você deveria ter, por uma lógica matemática, né, 52%, então, né, de deputadas, 52% de senadoras, né, 52% de vereadoras, mas não, nós não temos na sociedade a representação quantitativa das mulheres, né? Então, quando você não tem essa representatividade, quando elas são subrepresentadas, elas são minorias sociais. Então, o
Que grupos são esses que se destinam os discursos de ódio? Mulheres, como nós vimos na fala do Bolsonaro, né? Ele tem uma filha, né? A filha dele é considerada uma fraquejada, né? Um erro, né? Um erro histórico. Ele tem uma filha, né? Ele tem 5 filhos, se eu não me engano, e a menina é considerada uma fraquejada, algo menor, né? Então as mulheres são perseguidas historicamente, né? O preconceito mais antigo do mundo, gente, é a misoginia. Tá lá na Bíblia, a misoginia tá em todos os livros da antiguidade, né? Até porque os livros, né? Normalmente são escritos por homens, né? Então é claro que a figura da mulher é sempre vista como um perigo, visto como algo perigoso, né? Então nós temos mulheres, nós temos negros, que apareceu também na fala do Jair Bolsonaro, né? Nós temos grupos LGBTQI+, né? Ou seja, gays, lésbicas, trans, né? Enfim, né? Todas as categorias de gênero, né, que são subrepresentadas socialmente também, né, até porque a nossa sociedade, ela imagina, né, a divisão, né, de gênero como uma divisão meramente biológica entre masculino e feminino, né, quando na verdade existem múltiplos gêneros, múltiplas possibilidades de gênero, né, então as minorias que estão ligadas a gênero, elas também são destinos dos discursos de ódio, tá? Nós vimos também na frase do Jair Bolsonaro também, essa questão do ódio, né, aos gays, né, enfim, tá? Nós temos também ódio, né, para com fenótipos, certo? Diferente das expectativas sociais. A sociedade, ela tem uma padronização de expectativas quanto à aparência, quanto ao fenótipo, quanto à aparência física, né? Então, o que é a beleza? A beleza é uma pessoa branca, é uma pessoa magra, aí se for masculino, né, você tem um padrão Adonis, né, que é um torso malhado, né, braços, né, malhados, então você tem uma expectativa de beleza, né, você tem um padrão de beleza, tá? Eu chamo de expectativa que eu acho que é mais viável, é mais compreensível, tá? E você tem também um padrão de beleza feminino, né? Que é uma mulher esguia, padrão Barbie, boneca, né? Que é quase impossível, né, de você conseguir chegar a esse padrão, né? Então você tem uma expectativa, e tudo que destoa dessa expectativa vira piada de mau gosto, né? Que é importante categorizar isso aqui também, tá? Então vira discurso de ódio, né? Como se a pessoa, estando fora, né, de uma expectativa estética, ela não pudesse realizar um trabalho, né? Então ela não é empregada pelo empregador, porque ela está destoando dessa expectativa estética social. Beleza? Então, discursos de ódio normalmente se destinam a minorias e nunca a maioria, né? Os discursos, você não vai ver discurso de ódio, né, a homem branco, rico, brasileiro, né, que já está representado esteticamente na sociedade. Eles não passam por problema de falta de representatividade. Você não vai ver discurso de ódio, né, contra uma mulher loura, né, bem-sucedida, atriz, magra, bonita, né? Aí sim, olha que interessante, né? Aí quando essa mesma mulher loura, bonita, branca, bem de vida, né, uma atriz, né, quando ela, né, pega uma filha negra, certo, para criar, né, adota uma filha negra, aí o discurso de ódio vai em cima da menina, nunca dela. Que é o caso, por exemplo, né, que eu tô retratando aqui, teoricamente, é o caso do Bruno Gagliasso e sua esposa, né? Eles estão dentro de um padrão, tá? De expectativa estética, né, social, e um padrão, né, de domínio, né, de discursos dos dominantes, né, mas eles adotam uma menina negra, né, uma menina preta, né, e o que vai acontecer? O discurso de ódio, normalmente, ele se destina à criança. Olha que absurdo, né, do discurso de ódio, tá? Então,
E olha como isso é absurdo, né? O discurso de ódio, ele normalmente também ele age contra adolescentes. Quantos adolescentes não se matam, não cometem suicídio, né? Por conta dos discursos de ódio, né? Por conta de bullying escolar, né? Por conta de um monte de coisas, né? Pesquisem aí, não vou falar desse caso, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas pesquisem o caso da menina chamada Amanda Todd, T-O-D-D, uma menina canadense, né, que sofreu cyberbullying, sofreu um monte de coisa, um monte de discurso de ódio, né, e ela acabou ceifando a sua própria vida por conta desses discursos de ódio. Beleza? Então, discursos de ódio, eles não são apenas discursos políticos, certo? Há diversos tipos de discurso de ódio e todos devem ser extremamente condenados, tá? Porque discurso de ódio é algo ilegal, é crime, tá? E aí a gente já vai discutir uma coisa que é importante rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande, né? Que é a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio, tá? Não confundir liberdade de expressão com discurso de ódio, certo? Por quê? Porque toda liberdade de expressão, ela tem que ser cerceada a partir do momento que você macula um grupo social, que você estigmatiza, estereotipiza um grupo social. E a partir do momento que o seu discurso, né, ao atingir esse grupo social, provoca males a esse grupo social, tanto males psicológicos quanto males da estigmatização que afasta essas pessoas, tá, dos diversos tipos de benefícios sociais, dos diversos tipos. Quando você afasta, através da sua estigmatização, alguém de uma possibilidade de encontrar um emprego, alguém de uma possibilidade de exercer a sua individualidade na sociedade, de exercer a sua humanidade dentro da sociedade. Então, a partir do momento que você estigmatiza e que você impossibilita essa pessoa de viver enquanto ela, de viver a sua identidade dentro da sociedade, isso é um crime e não é liberdade de expressão. Beleza? Entendido isso, está tudo compreendido, certo? E uma outra coisa importante, né? O discurso de ódio, a gente tem que entender o discurso de ódio também enquanto um catalisador do silêncio, né, dos que apoiam esses discursos de ódio, né? Muitas das vezes a gente se omite, né, de defender uma mulher, de defender um gay que está sendo atacado, de defender uma lésbica que está sendo atacada, de defender um negro que está sendo submetido a racismo, porque a gente fica com medo de enfrentar esse discurso que se apresenta enquanto majoritário. Você tem que vencer esse medo. Você tem que sempre lutar contra quem está sendo vítima e quem está sendo atacado. E não acredite na vitimização do opressor, tá? É necessário que você se posicione contra o opressor e a favor da vítima. Entender que essa vítima, ela pode passar por danos psicológicos e sociais que podem ser completamente, no futuro dessa pessoa, né, completamente insolúveis, né? A vítima, ela não vai conseguir mais viver socialmente bem, né? Viver psicologicamente bem dentro daquela sociedade por conta desses discursos criminosos, desses discursos de ódio. E ódio só produz ódio. E ódio normalmente produz silêncio, porque o discurso de ódio, ele é mais uma ferramenta de opressão e mais uma ferramenta que vai buscar calar a vítima e vai buscar calar você também quando se omite de defender a vítima, tá? Infelizmente, tá? O discurso de ódio, ele é efetivo, por isso ele gera uma espiral do silêncio. Esse é o nome de um livro muito famoso, um livro que foi publicado no início dos anos 80, tá, por uma pesquisadora alemã, uma psicóloga, né, que fez diversas experiências e, infelizmente, ela chegou à conclusão de que as pessoas se calam com medo de enfrentar discursos que são majoritários. Muitas das vezes essas pessoas, elas até ficam com solidariedade em relação às vítimas, elas querem ajudar as vítimas, mas elas preferem se calar do que enfrentar
essas pessoas odiosas, esses discursos odiosos que se apresentam como verdade, dogma e maioria. Tá bom, gente? Então, um videozinho resumindo aqui uma live que eu fiz sobre o discurso de ódio. E espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Né? Um grande abraço e se cuidem. Cuidem dos seus. Vamos passar por essa pandemia e vamos sair dela muito mais fortes, muito mais solidários e criando, aí sim, uma espiral de solidariedade. Grande abraço, professor André.